Então, isso é o Mindset Growth, né? O Mindset Growth, ele pode ser entendido como um processo, um conjunto de habilidades interdisciplinares que tem o objetivo de crescer uma empresa. Tá? O Mindset Growth, ele também foca numa cultura de experimentação, ou seja, não existe mais bala de prata, não existe mais a pílula azul, né, que a gente vai tomar e o negócio vai crescer exponencialmente. A gente tem que estar sempre experimentando novas formas. Hoje ainda eu li sobre o Quinto Andar, né, que já está lá em mais de 5 bilhões de dólares, parece, né? Está recebendo mais uma rodada de investimento. E o Quinto Andar está sempre se reinventando, né? Recentemente, agora, ele está aceitando cadastro, né, de estabelecimentos para se divulgarem no site deles. Então, tu pode começar a cadastrar o que tu tem se eu tenho um estabelecimento, aonde que está, qual é a minha região, e o Quinto Andar vai divulgar para mim na hora das vendas, né? Então, ele vai vender o apartamento, ele vai dizer, olha, eu tenho uma padaria perto, um supermercado, né? E isso ele acaba atraindo, né, gente para comprar ali, e também acaba agregando valor para esses consumidores e acaba mapeando, né, o mercado, a informação aonde está novos estabelecimentos também. Então, cada vez eles estão buscando mais, né, se reinventar também. Então, o growth ele pode ser aplicado a qualquer área, né? Então, a gente pode aplicar, por exemplo, numa área de atendimento, né, onde eu quero melhorar ou reduzir o meu tempo, né, de resolução de problemas dos meus clientes, quero reduzir o meu número de chamados, eu posso criar um experimento, né, para que eu possa resolver esse problema, né? Então, o growth ele pode ser aplicado a qualquer lugar da empresa, né? O objetivo é a gente criar experimentos a partir de ideias, né, colaborativas. Então, muitas vezes a gente chama times, né, chama usuários de negócio, às vezes chama clientes, para ajudar a gente a pensar em novas formas de crescer, né, ou buscar novas formas de se reinventar. E para isso, né, a base é os dados, ou seja, cada novo experimento eu preciso definir qual a métrica que eu vou utilizar para saber se eu estou tendo de fato resultado ou não, né? Então eu tenho que ter o meu baseline, o momento que eu estou hoje, eu tenho lá o meu objetivo, né, onde eu quero chegar, que é o impacto, né, que eu estou trazendo, esperando a hipótese de impacto que eu tenho, né, com esse experimento, e se isso está evoluindo, né, para chegar aonde eu planejei. E se isso estiver funcionando, eu vou escalar muito rápido para poder crescer. Tá? Então, isso foi um pouquinho do que a JVB fez no passado, né? Então, o que a gente fez no passado? No passado, a gente era uma empresa de banco de dados e middleware, e a gente começou a experimentar novas formas de crescer. Então, na época, a gente testou, sei lá, realidade aumentada, testamos sustentação, monitoramento, suporte, enfim, uma série de opções, e nenhuma delas deu resultado. Mas quando a gente testou ali, né, a parte de dados, né, a parte de inteligência artificial, a gente viu que gerou muito resultado e a gente escalou isso aí e hoje se transformou numa empresa, né, baseada em dados, né? Então, graças a esses experimentos, a gente conseguiu aí crescer rapidamente. Tá? Então, hoje, quem mais sobrevive não é mais o inteligente nem o mais forte, né? E sim quem acaba se adaptando melhor aí ao cenário que a gente está vivendo. Então, mais do que 60% hoje, né, dos experimentos, eles vão falhar, né? Então, isso é assustador, porque praticamente tudo que a gente vai fazer, né, a maioria vai dar errado, mas para nossa sorte, a gente só precisa de um, né? Foi o caso que eu contei da GAVB, né? A gente tentou atirar para tudo que é lado, né? A gente fez até a parte financeira no passado, mas quando a gente achou, né, uma alavanca de crescimento, a gente focou naquilo ali para escalar e crescer, né? Então, mas não quer dizer que também para por ali, né? Então, eu digo hoje que a velocidade com que as outras empresas imitam, né, ou copiam é muito grande. Então, isso não dura muito tempo, né, esse oceano azul. Então, é preciso, de novo, a gente voltar no planejar para crescer, né? Então, buscar novos experimentos para a gente continuar reinventando o nosso negócio aí. E aí, para a gente saber, né, se hoje a gente está preparado para crescer, existe o que a gente chama de Product Market Fit, né, ou PMF, mas que diabos é isso, né? Então, isso nada mais é do que a gente saber qual o valor, né, que o nosso produto ou serviço agrega para os nossos clientes.
tá? É saber se a gente está entregando algo de valor, o cliente está pagando por isso, né? Ele realmente paga o que a gente está dizendo que a gente está entregando de valor e a gente consegue reter esse cliente. Então, isso são coisas muito importantes, porque imagina se a gente começa a trabalhar com a parte de growth, tentar escalar, né? Aumentar o número de clientes, divulgar mais o nosso produto ou serviço, e daqui a pouco a gente não tem não consegue entregar, ou o nosso produto tem falha, o cliente desiste, isso pode acabar virando contra a gente, né? Em vez de turbinar o nosso crescimento, pode acabar até impedir. Então, por isso que a gente tem que testar se a gente tem aí o nosso Product Market Fit. E como a gente sabe isso hoje, né? Então, existem algumas perguntas que a gente acaba fazendo, né, para a gente saber se a nossa empresa tem esse Product Market Fit, né? Então, uma delas, essa é a nossa solução, produto ou serviço, gera valor, né? E se a gente consegue reter os clientes. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, da STEP, que é o valor que a gente gera, as dores, né, que a gente resolve, os ganhos que a gente acaba trazendo para os nossos clientes. Depois é saber se a gente tem um nicho adequado, né? Então, é importante a gente ter nichos e subnichos para que a gente, na hora de prospectar, na hora de distribuir nosso conteúdo, a gente saiba aonde vai atacar, né? Então, antes disso, às vezes, talvez a gente até faça uma análise de mercado para saber se o nosso nicho é grande o suficiente, né, para que a gente possa escalar. Então, essa é um pouco até da diferença, né, de uma startup de uma empresa normal. A startup, ela foca numa alta escala, num crescimento, né, num potencial de mercado muito grande. Já, às vezes, empresas menores, daqui a pouco, não vão se preocupar com isso, né? Mas a gente acaba olhando para até saber o potencial da empresa e o quanto que a gente pode crescer com o nosso negócio. Depois é importante também a gente saber quem é a nossa persona, né? O avatar, ou seja, qual é a pessoa com quem que eu tenho que procurar para vender o meu produto ou para falar do meu produto, né? Então, aqui, de novo, eu trouxe aí um exemplo de um perfil da Steps, né, que é inside sales, time de vendas, marketing, empreendedores, donos de negócio, né, intraempreendedores, pessoas que querem ajudar a sua empresa a crescer, né, líderes, inovadores. Então, a gente tem vários perfis que a gente poderia estar agregando valor para eles. E aqui é um potencial, né, qual que é o salário base, né? Então, pode ir de 3 a 40 mil, são pessoas que poderiam estar consumindo tanto treinamentos como serviços, né, para crescer a sua empresa aí. Tá? Então, esse aqui é a nossa persona, que é a pessoa com quem a gente vai acabar procurando, né? Nós vamos falar um pouco mais disso na hora que a gente for falar de alavancas de crescimento também, tá? Alavancas de aquisição de clientes. Outras perguntas, né, que são importantes é se a gente tem um modelo de negócio adequado, né? Se a precificação que a gente cobra hoje, o cliente paga, né, por isso. Se a gente tem um canal que gere oportunidades, né? Um canal que vai gerar demanda, tá? E também se a gente tem aí uma experiência para o nosso cliente que a gente encante, né? Consiga trazer recorrência, ou seja, vender para o nosso cliente novamente, fidelizar esse cliente, né? Hoje é de 7 a 10 vezes mais barato vender para o seu próprio cliente, né, do que buscar um cliente novo, né, quando a gente compara. Então, fidelizar o cliente é muito importante para o crescimento da empresa aí também, tá? Então, seu cliente não quer o seu serviço ou produto, né? Então, parece alguma coisa meio bizarra, né? Mas como assim? Não quer nem saber do meu produto ou serviço, né? O que hoje muita gente diz, né? Alguns entendedores aí dizem que o cliente está pouco se lixando para o teu produto e, na verdade, o que ele quer é saber como o teu produto ou serviço vai empoderar ele, vai fazer com que ele chegue do outro lado. Tá? Então, vamos imaginar que o nosso produto ou serviço é a ponte, né? E o cliente quer ir do lado A ao lado B, né? E aí, quando ele vai lá do lado B, é o que ele quer saber, o que a gente vai entregar, qual que é o benefício quando ele chegar lá. Vamos pensar aí também, uma outra hipótese, é a gente pensar em quem jogava Mario Bros, né? Quando ele comia lá a florzinha, ele ficava gigante, cuspia fogo. Então, o produto era a florzinha, mas ele não queria saber da florzinha. O objetivo dele era ficar gigante, ter uma sobrevida, né? Ou cuspir fogo aí para poder passar pelos seus obstáculos, tá? Então, é um pouco disso, né? Pensem também como vocês vão numa academia. O que acontece? Tu vai numa academia,
O teu objetivo não é saber se o piso é emborrachado, se o vestiário tem água quente, né? O teu maior objetivo de ir numa academia é saber, né? É ter mais saúde, ficar com o corpo sarado, daqui a pouco ter mais energia para brincar com teus filhos. Então, esse é o teu objetivo, né? E é isso que a gente deve vender ou como a gente deve se posicionar para os nossos clientes também, né? De como o nosso produto ou serviço vai levar ele para o outro lado. E tudo isso, né, eu estou contando porque a gente tem que buscar o nosso momento wow da empresa, né? Qual que é o nosso produto ou funcionalidade wow que causa esse efeito no cliente? Então, vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo do Facebook, né? Qual que é o momento wow do Facebook? O momento wow do Facebook é ver fotos, notícias de amigos. É por isso que as pessoas vão entrar no Facebook, né? O Google Drive, por exemplo, o momento wow dele, ele pode ter várias funcionalidades, mas o nosso objetivo é compartilhar arquivos com facilidade. Na GVB, por exemplo, o nosso momento wow era fazer o cliente ganhar mais ou perder menos. Então, não interessa, não precisava falar, eu tenho engenheiro de dados, eu vou fazer ingestão dos teus dados. Não precisava falar nada disso. Nosso objetivo era do resultado que a gente ia entregar para o nosso cliente, né? Então, tem um outro ponto também que a gente avalia muito na regra, né, que é na questão de Product Market Fit, que é a regra dos 40%, né? Mas o que é isso, né, essa regra dos 40%? A regra dos 40% é a gente pesquisar nos nossos clientes o quanto desapontado eles ficariam se a nossa empresa não existisse mais, né? Então, se 40% ou mais das pessoas falarem que ficariam muito desapontados se a nossa empresa não existisse mais, é sinal que a gente gera um valor grande para essas empresas, né? Então, que as empresas nos enxergam, né, como um parceiro futuro delas. Então, isso também é uma das maneiras, né, de identificar aí o nosso Product Market Fit, tá? Outra possibilidade, né, é medir um pouco da retenção, é saber quanto que a gente consegue vender para os nossos clientes e reter esses clientes. O que é reter esses clientes? Que eles voltem a comprar conosco, né? E não na concorrência. Eu beber só uma aguinha aqui só. Então, agora vamos falar um pouquinho, né, da base do growth, né? Então, a gente falou muito aí, né, do mindset growth, né, do product market fit, né, que é essencial para depois a gente poder escalar a nossa empresa. E agora a gente vai falar da base do growth, né? Então, um dos principais elementos chaves aí do growth é a gente ter o que a gente chama de North Star Metric. O que é isso, né? NSM, né? Ou alguns chamam de única métrica que importa, né? Essa métrica é o que vai nos indicar antecipadamente se o nosso negócio está indo bem ou não, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos, né, para simplificar o entendimento de vocês. Pensem como é que o Facebook sabe se ele está progredindo ou não, né? Então, quanto mais usuários ativos ele tem por dia, mais ele sabe que vão procurar ele para publicar anúncios, mais as pessoas vão entrar para ver fotos de outros amigos, ver notícias, né? Então, é uma métrica que o Facebook, é a base do Facebook que ele mede para saber o seu crescimento. Spotify. Quanto mais tempo eu tenho pessoas escutando música, logo o Spotify sabe que ele continua crescendo, que ele está evoluindo, né? Uber. Quanto mais corridas ele faz por semana, mais ele está crescendo, né? A GAVB, a empresa que a gente fundou, quanto mais horas, né, eu vendia, mais significava que eu estava progredindo, eu ia ter mais receita no final do mês. Tá, mas por que não a receita, né? Por que não olhar o quanto que eu estou crescendo com a receita? A gente chama de olhar a receita, né? É uma métrica tardia, né? Por quê? Vou dar um exemplo na GAVB. Quando eu vendo um serviço, né, eu começo a trabalhar, o cliente vai me pagar em 30 ou 60 ou 90, e quando eu acabo o meu trabalho lá no mês, eu vou emitir a nota fiscal e o cliente vai me pagar em 30, 60 ou 90. O que significa isso? Eu estou levando de 3 a 4 meses, às vezes, para saber que o meu negócio está progredindo. Se eu meço a métrica, né, pelo número de horas, eu consigo saber semanalmente ou mensalmente se eu estou crescendo de fato ou não, né? Se os meus clientes estão consumindo mais horas de mim. Então, essa é uma métrica.
Na Steps to Growth, por exemplo, a nossa métrica, né, o nosso Star Metric, é o quanto que eu estou gerando de receita para os meus clientes. Ou seja, quando os clientes compram o meu serviço, o quanto de receita eu gero a mais para eles, né? Então, significa que se eu estou gerando mais receita para eles, com certeza eles vão continuar com os meus serviços e vão continuar adquirindo novos serviços também, tá? Então, como funciona aí um pouco do ciclo de growth, né? O ciclo de growth, a gente pode dizer que ele trabalha, né, nessas cinco pilares aqui, pode dizer, né, porque a gente tem análise e aprendizado aqui, e a gente começa pela análise, né? Análise é a gente identificar quem são os nossos melhores clientes, né? Quais são os produtos e serviços que eles utilizam, quais as características dos melhores clientes, como eu fiz para adquirir esses clientes, né? Qual o perfil demográfico, idade, ou seja, eu faço uma análise para entender, né, antes de começar a criar novas ideias. Então, é preciso entender o hoje para depois a gente buscar novas ideias, os experimentos para crescer, inovar o nosso negócio. Então, quando eu vou buscar novas ideias, eu busco lá um nome para a ideia, a descrição da ideia, né? Qual que é a hipótese de ganho que eu vou ter, qual a métrica que eu vou monitorar para saber se eu estou crescendo. Depois nós vamos gerar ali um turbilhão, né? N ideias, né, para o nosso negócio. A gente precisa saber qual que a gente prioriza primeiro. Como a gente faz para saber, num monte de ideias, como priorizar, né? Então, existe ali uma métrica, né? um método que a gente chama de ICE, que é o ICE Score, onde o I é de impacto, né? Ou seja, qual o impacto que a nossa ideia vai ter, vai trazer de resultado para o negócio, qual a confiança, né? O C de confiança que eu tenho, que isso realmente vai trazer, de fato, um resultado e que funciona, e qual o E de facilidade, né, para implementar ou tempo de implementação. Eu somo esses três e ele vai me dar uma pontuação. Então, eu faço isso para cada experimento ou para cada ideia que eu tiver. E aí, com isso, eu consigo priorizar por onde eu vou iniciar. Testei, implementei, né? Chegou um momento da gente ter o baseline. Eu sei o que é o baseline. Vou pegar, por exemplo, que a gente está fazendo novos experimentos para vendas. Quanto que eu estou vendendo hoje? Quantos leads eu estou prospectando? Né? Quantas reuniões eu abro? Eu coloco esse novo experimento, eu vou medir se isso está evoluindo ou não. Então, se não estiver evoluindo, eu vou descartar e vou para o próximo experimento. Se isso estiver gerando resultado, eu vou escalar, eu vou botar mais energia nisso, né, para ampliar, tá? E é importante aqui, né, no ciclo de growth que a gente fale, que não é para vocês transformarem a empresa, né, fazer isso com todos os clientes. A gente começa medindo, né, num número de clientes ou de uma maneira que isso não vai afetar, né, o nosso negócio atual, porque são experimentos e é como a gente falou, pode dar certo ou pode dar errado, mas a gente precisa estar testando para saber se algum deles vai alavancar o nosso negócio. Depois vem o aprendizado, né? Que a gente saber se de fato esse experimento mexeu a nossa métrica, né? O nosso negócio. E aí a gente vai saber se mexeu, se não mexeu, né? Por que não foi inconclusivo, né? Então ali a gente vai discutir o que a gente aprendeu com esse experimento e depois vai para novas rodadas aí de experimento também, tá? Quais são os 5 componentes aí de crescimento, né? Então, a gente fala de aquisição, né? Então, é como eu encontro os clientes e converto. Então, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Depois, a gente tem de ativação, né? Como eu vendi para os clientes, agora eu tenho que fazer, né? Eles terem uma ótima experiência, usarem meu produto para que eles possam voltar a comprar. Então, produtos de assinatura, Netflix, por exemplo. A Netflix se preocupa que tu esteja usando para que tu possa estar renovando a assinatura, né? Então, eles se preocupam também com a ativação, né, de forma mais amigável possível, se tem uma boa experiência, se preocupam também em fazer uma retenção, né, para que tu continue com eles por longa vida, né, por longa data, e também se preocupam em criar novas fontes de receita. Daqui a pouco, provavelmente, vão estar lançando novos serviços para que tu possa ter um upsell aí, né? Até já tem, né? Quando tu paga para mais de uma TV. Então, são novas maneiras deles estar tendo um upsell na sua receita, novos modelos de negócio também. E a recomendação é quando eu fico tão contente, né, pelo atendimento ou pelo produto ou serviço
que eu estou comprando e o resultado que eu estou tendo, que eu passo a recomendar isso para novos clientes, né? Fazer indicação, o boca a boca. Muitas das empresas, até que eu conversei esses meses atrás, aí, elas funcionam muito bem com a indicação, né? Mas só isso também não resolve, né? A gente precisa usar a indicação, usar essa recomendação como até às vezes uma prova social para as novas prospecções, né? Então, um novo cliente que ainda não nos conhece, ele vai querer falar daqui a pouco com algum cliente, né? Algum cliente que a gente já tenha, e ele vai querer saber, né, como é o nosso serviço, nosso produto, nosso atendimento, né? Então, é importante a gente ter aí esses advogados aí para estar nos ajudando e recomendando também a empresa. Aqui é um pouquinho, né, do que a gente vai ter no curso, né? Então, no curso a gente vai ter aí um dia, né, uma noite, né, no caso, são mais ou menos 4 horas, para criar uma série de experimentos para vocês saírem colocando em prática. Então, aqui é um exemplo, ó, qual que aqui foi um caso que a gente aplicou para uma área de atendimento, né? E aqui a dor, o problema, o desafio que eles tinham. Então, a dificuldade era de visibilidade para resolver o problema do cliente, né? Fazer o atendimento. Então, o experimento era criar uma visão única, né, do consumidor, onde ele podia ver todas as informações, as recomendações de solução e resolver rapidamente. Então, a gente mostra aqui, né, o que tem que ser criado no experimento, mostra como ele vai testar para saber se isso vai funcionar, mostra como a gente vai calcular, né, a métrica para saber se realmente está resolvendo, né, quais as tarefas que a gente vai ter que implementar para fazer isso, que tipos de dados nós vamos usar, qual a métrica, né, que a gente vai calcular. Então, aqui mostrou como fazer esse cálculo da métrica e aqui como acompanhar essa métrica. E a hipótese de resultado que eu vou ter ao executar isso aqui. E aqui, né, a nossa métrica ICE, né, de impacto, confiança e facilidade para priorizar. Então, no nosso curso, a gente vai fazer aí uma série, né, de experimentos, cada um vai sair com o seu para a sua empresa, para depois poder botar em prática aí, né? Então, nós vamos rodar uma prática de growth aí.